eu quero falar com você a respeito de aflições. No mundo tereis aflições. E a gente pensa que está falando sobre isso só porque a gente está vivendo uma pandemia. Não, não é por isso só que eu quero falar sobre esse tema para você. A gente vive aflição desde que o mundo é mundo. Desde que o homem está na terra, a gente passa por muitas aflições. E é interessante que a gente nunca está preparado para elas, né? A gente sabe que elas existem, já foi prometido, já foi avisado por Deus, e a gente continua achando que a aflição nunca vai chegar. E aí quando ela chega, a gente está despreparado para ela. Mas a vida é cheia de aflição, né? Pessoais, a gente passa por perdas, por luto, por fracassos financeiros, por casamentos desfeitos, decepção com filhos, né? Um rumo que o filho dá completamente diferente daquilo que a gente gostaria, doenças a gente passa por elas. Então, são muitas frustrações que a gente passa durante a vida inteira. Isso, frustrações pessoais, fora aqueles desafios e aquelas aflições que elas fazem parte do mundo. O mundo passa por guerras, por pandemias, como a gente está passando hoje, não é a primeira, né, e nem vai ser a última. A gente passa por terremotos, maremotos. Então, o mundo está cheio de situações onde a humanidade é colocada em momentos e tempos de grandes aflições. Agora, isso a gente vive por quê? A gente vive porque a gente vive num mundo caído. Esse mundo jaz no maligno, já está dito. Adão e Eva se afastou de Deus, e daí para cá, esse afastamento desencadeou essa série de tragédias. Então, a gente sofre, a gente tem aflição porque a gente vive nesse mundo aqui. E esse é um mundo que jaz no maligno. E Jesus já avisou isso. A questão é que ele avisou, mas a gente não espera. Ele avisou, mas a gente nunca está preparado. Ele avisou, mas cada vez que uma aflição acontece, a gente fica desnorteado. A aflição pega a gente desprevenido. Ao invés de pegar a gente fortalecido, sabendo como enfrentar a aflição, por mais que ela tenha sido avisada, isso não acontece. A gente sempre é pego de uma maneira desnorteada e fragilizada. Uns um pouco mais resilientes que outros. Tem pessoas que conseguem lidar com elas de cabeça erguida e conseguem passar por elas e até tem um ganho muito grande. Outros não passam, eles enterram, né? Eles permanecem ali e se deprimem. Por que é importante a gente falar isso aqui? Queridos, é importante porque, olha, eu não espero tempos bons para agora, tá? Eu não espero isso, e não é porque eu sou pessimista, não sou pessimista, mas eu sou realista, e a realidade é essa, a realidade não está prometendo coisas boas pela frente, a realidade está prometendo tempos de luta, e a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa despertar e se fortalecer para esse tempo de luta. Mas é interessante o seguinte, eu tenho a impressão que veio no nosso DNA, desde lá de Adão, a memória do paraíso. Parece que Adão e Eva viveu no paraíso, eles viram o paraíso, e de lá para cá foi passado de geração em geração através do DNA a memória desse paraíso. Só pode, porque a gente vive numa expectativa de que esse paraíso aconteça aqui na Terra. A gente vive numa expectativa de encontrar a casa perfeita, os filhos, a gente tem a expectativa de que a felicidade vai chegar. Quando eu tiver filho, ela vai chegar. Quando eu casar, ela vai chegar. Quando eu tiver minha casa, quando eu tiver aquele cargo, quando eu tiver aquele status, quando eu tiver aquela quantidade de dinheiro, quando eu tiver aquele tipo de trabalho que eu gosto muito. Acontece que a gente vai caminhando em direção dessa perfeição que nós idealizamos. A gente construiu na memória esse lugar perfeito. Essa casa perfeita, essa família perfeita, as finanças perfeitas, nós construímos um ideal. E aí o que acontece? Quando um obstáculo entra no meio do nosso caminho, a gente se irrita profundamente. A gente se magoa profundamente quando entra uma pedra no nosso caminho em busca dessa felicidade perfeita. A gente fica indignado, como se alguma coisa me atrapalhou na minha caminhada em direção à felicidade que eu mereço. E aí a gente fica desnorteado, a gente fica indignado, a gente não lida com esse fracasso.
A gente não consegue aceitar. O que a gente quer é sair o mais rápido possível dele. A gente quer escapar da situação. A gente não consegue aceitar, a gente não consegue aprender com ela, a gente quer sumir dessa situação. E muitas pessoas tentam sumir mesmo. Tem gente que se revolta com Deus e fala: Deus, como você deixou isso acontecer comigo? Mas comigo como, querida? É com todo mundo. Eu não sou especial, nem você é especial. Acontece com todos, tragédias, dores, fracasso, tá nesse mundo aqui para todo mundo. Então, não faz sentido a gente se revoltar com Deus e perguntar: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer comigo? Aconteceu comigo, com você, com o apóstolo Paulo, com Pedro, aconteceu com Jesus. Deus veio na terra. E só o fato de Deus se fazer como homem, ele sofreu. O sofrimento é parte da humanidade. Só que a gente vê o sofrimento, a gente vê a aflição como se fosse um intruso. Algo, um obstáculo para o nosso caminho, para a nossa perfeição, para o nosso ideal, que impediu a gente de viver nossa vida perfeita. Jesus falou: no mundo tereis aflição. É nesse mundo aqui. Querido, quando a gente estiver na eternidade, acabou a aflição. Não tem mais. Na eternidade não vai ter dor, não vai ter choro, não tem lágrima. Mas aqui é no mundo, é nesse mundo nós teremos aflições. Na eternidade não tem mais. Lá é o fim do choro. Lá é só alegria. E eu não estou dizendo isso para você desistir de buscar a felicidade. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Todo mundo pode, deve, precisa buscar a felicidade. Eu não estou dizendo para você que você tem que aceitar a aflição, gostar dela e entender que é só a aflição que tem no mundo. De forma alguma, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para você e para mim também que a gente precisa pisar no chão. A gente precisa começar a cair na realidade. A gente precisa viver no mundo real. Nós ainda estamos nesse mundo daqui. A gente não chegou na eternidade ainda. Então vamos viver como quem tem o pé nesse mundo daqui. A gente precisa cair na real. Eu não estou dizendo para você mergulhar na sua dor e na sua tristeza e só chorar. E achar esse mundo é assim mesmo. Não, amado. Eu estou dizendo que a gente precisa se fortalecer. Porque nesse mundo tem dor e tem prazer, tem alegria e tem tristeza. Faz tudo parte do mesmo pacote. E a gente aceitou. A gente precisa aceitar isso. A Bíblia fala: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Se Jesus colocou assim, é porque ele está dizendo: tem choro e tem alegria. O choro pode durar uma noite, a alegria vem no amanhecer. Ele está dizendo: tem um tempo para chorar e tem um tempo para se alegrar. Tem um tempo para tudo. Tem um tempo para o choro e tem um tempo para o riso. E a gente precisa aprender a viver com cada um, sem negar o outro. É viver com aquele na hora que aquele chega. Na alegria, a gente precisa rir, sentir a alegria, compartilhar com as pessoas a nossa alegria, comemorar a nossa alegria, ser grato pelo tempo de alegria. Isso é preciso ser vivido. Agora, na dificuldade, eu preciso enfrentar. Na dificuldade, eu preciso de perguntar para Deus o que eu tenho que aprender, qual é a minha lição nessa história. Eu cheguei nesse momento da minha lição, o que eu tenho que aprender com isso? Qual a posição que eu preciso tomar? Eu preciso perguntar para Deus. Chegou o tempo do fracasso financeiro, então está na hora de buscar outro caminho. Eu errei nesse, eu vou aprender com o erro que eu cometi nesse e vou buscar outro. Eu preciso procurar alternativas. Eu não posso desistir porque eu caí no fracasso financeiro. É hora de buscar outras fontes, é hora de buscar dentro de mim outros recursos, mas não é hora de desistir. É hora de reconhecer e aprender com o erro. É entender como é que se faz. É entender que aquele que não aceita isso é aquele que foge, que suicida. E quando chega em situações, querido, que você não pode lutar e que você não pode resistir, você não pode fazer nada. Exemplo, você perdeu alguém. É uma dor insuportável. A morte não é fácil de ser enfrentada, de ser encarada. O que eu faço diante da morte? Eu não posso lutar contra ela. Eu só posso aceitar a minha dor e me dar o direito de viver o luto. Eu não posso me revoltar, mas eu também não posso negar. Nessa hora, é a hora que eu tenho que admitir a minha humanidade, a minha fraqueza e chorar e viver o meu luto, porque é o direito que todos nós temos. Infelizmente, tem pessoas que na infância passaram por muitas perdas, num momento de muita fragilidade na infância, que você não tinha recurso para lidar com isso,
E aí, para sobreviver, você construiu um monte de defesas à sua volta. Para você conseguir controlar a sua dor, você organizou defesas para que ninguém mais faça você sofrer, para que a vida não surpreenda mais você, mas não tem jeito. Essas defesas não vão adiantar, porque a vida vai nos surpreender. E não adianta ficar sob tensão, preparado para a dor, porque às vezes ela chega, ela não te avisa. Então não adianta você levantar os seus muros, as suas muralhas, porque não vai acontecer, não vai adiantar. Então não negue, aceite, chore, não exija que você seja super homem, super mulher. Entenda que você é só humano e nessa hora aceita a sua fraqueza. Para de se defender e chora, porque tem hora que a única coisa que a gente precisa aprender é chorar. Acontece, queridos, que nós fugimos da dor como se ela não pudesse existir na vida da gente. E a gente vê isso muito quando a gente está educando nossos filhos. No relacionamento com os filhos, a gente percebe como a gente tem pouca resiliência, como a gente tem pouca força, como a gente tem pouca resistência para lidar com a dor. A criança chora, você quer que ela pare de chorar rapidamente, você não suporta o choro da criança. Aí você dá tudo o que ela quer para ela parar de chorar. Você não consegue lidar com a dor dela. Seu filho está triste, você dá tudo que ele quer só para ele não ficar triste. Qual é o problema dele ficar triste num momento ou outro? Aí morreu o cachorrinho dele, antes que você deixe ele enterrar aquele cachorrinho, viver o luto pela morte, chorar a morte do cachorrinho, você bota outro cachorrinho no lugar, para que ele não sinta a dor da perda. Mas ele vai sentir essa dor um momento ou outro da vida. A gente não consegue lidar com a carinha triste de um filho. Então a gente não está acostumado a lidar com a dor e você passa isso para os teus filhos, como se a dor não pudesse existir na rota de vida da gente. Mas ela existe, ela é real e ela sempre vai existir. E a gente precisa aprender a preparar nossos filhos e permitir e dar nome para os sentimentos dele. E entender, você está triste, você está com raiva, você pode chorar. Mas não, a gente quer eliminar essa dor. Quebrou, ele jogou o celular no chão de raiva, mas depois ficou triste porque perdeu o celular. Aí você pega para ele não ficar triste, dá um celular muito melhor do que aquele. E não deixa ele sentir o peso e a responsabilidade pelo que ele fez. A gente não prepara os filhos para serem fortes, como muitas vezes nós não fomos preparados para ser forte. Como se a vida, querido, fosse só busca pelo prazer. Como se a vida fosse só busca pela alegria, pela satisfação. A dor é um entrave. A dor é uma pedra que caiu no caminho da felicidade. Não, a dor faz parte do processo de ser forte e de aprender a ser feliz também. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele acrescentou, tem de bom ânimo. Ele não diz desista. Ele falou, encare, enfrente. Ele disse, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Jesus falou, tem de bom ânimo. Aprenda a viver no mundo real. É isso que eu e você precisamos. O mundo, querido, esse mundo que a gente vive hoje, ele estimula a fantasia de um mundo irreal. Esse mundo fantasia para nós. A gente olha a propaganda e vê a família da Doriana, da propaganda de Doriana. Aí você senta de manhã com a sua família, é um caos, é uma bagunça. Aí você fala, misericórdia, eu tô na família errada. Não é essa família que eu queria. Eu quero aquela da Doriana. Aquela é mentira, gente. Aquela é mentira. Ninguém acorda bonitinho daquele jeito. Ninguém senta sereno daquele jeito, como se o dia fosse, aquele dia fosse 72 horas para ela, vai dar tempo para tudo. Não, a gente acorda tarefado. A gente tem um monte de coisa para fazer, certo? A família Doriana é de mentira. É só para fazer você ficar insatisfeito com a sua e você correr atrás de algo melhor ainda, ao invés de cuidar da sua para que a sua seja melhor. A gente precisa se livrar dessas propagandas de um mundo irreal. O mundo está tentando, esse esquema desse mundo tenta te prender no mundo daqui, te convencendo que é aqui que você vai ser feliz. Olha, gente, na Idade Média, vendiam terreno no céu. Hoje, vende paraíso na terra. Nós fomos enganados na Idade Média e estamos sendo enganados hoje, do mesmo jeito, querido.
Antes era terreno no céu, hoje é o céu na terra. Não, não tem céu na terra. Você quer o céu, querido? Vamos conquistar o céu. Vamos fazer por onde? Certo? Vamos merecer o céu. Mas não é aqui que ele vai acontecer. Isso aqui é o engano. A gente precisa aprender a viver tempos bons e tempos maus. A gente não sabe viver nem o bom, nem o fácil, nem o difícil. A gente não está preparado para isso, porque a gente não pisa no chão. No tempo difícil, a gente fica fragilizado. A gente não sabe o que fazer, a gente desespera e não sabe como lutar. Não sabe como enfrentar uma dor. E no tempo fácil, a gente vive insatisfeito porque a gente acha que está faltando alguma coisa. Você não sabe ser grato no tempo fácil. Porque no fácil, você está querendo uma coisa mais perfeita ainda do que aquela. Então a gente não sabe viver nem na dor e nem na tristeza. A gente não sabe viver nem na alegria e nem na tristeza. Tem uma história que diz que Salomão, tem versões diferentes dessa história, mas o que importa é a essência dela. Mas que o Salomão pegou uma aliança e deu para um servo dele e pediu que ele andasse pelo reino e procurasse uma pessoa sábia que escrevesse uma frase naquela aliança que pudesse ajudá-lo em qualquer situação. Ele queria uma frase que em qualquer momento da história dele aquela frase fosse ajudar, nos bons momentos e nos difíceis. E aquele homem saiu desesperado porque não sabia o que ia fazer, porque que frase era essa. Um dia ele encontrou um ourives, um homem sábio, e ele contou qual foi o pedido de Salomão. O ourives, com a maior tranquilidade do mundo, pegou a aliança e rapidamente gravou uma frase. E a frase estava escrito: tudo passa. Era só isso. Entregou para Salomão. Quando ele estava num momento de dor, tudo passa. Quando estava num momento de euforia, tudo passa. Então, vamos aprender a lidar com a dor, porque ela vai passar, mas vamos aprender também a lidar com a alegria, porque ela vai passar. Então, querido, não desespere. No tempo da escassez, lembra, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Agora, no tempo da fartura, seja grato. Não fique esperando algo melhor para você agradecer. Agradeça aquilo que você tem naquele momento. E lembra, cuidado com a arrogância. Porque no tempo da fartura, o nosso ego costuma ficar arrogante, achar que a gente merece demais. Cuidado com a arrogância no tempo da alegria, porque a arrogância, a soberba precede a queda. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Esses dias eu vi um videozinho onde um jornalista, ele contou sobre um relato de uma mulher que estava muito doente. E eu achei muito bonito aquele relato e ele ensina muito pra gente. E no relato dessa mulher, ela diz o seguinte: antes eu queria um corpo perfeito, hoje eu só quero um corpo saudável. Antes eu queria uma vida de sucesso, hoje eu só quero uma vida normal. Antes eu queria um carro zero, hoje eu só quero poder andar. Antes eu reclamava da comida, hoje eu agradeço a refeição que eu tenho. Antes eu ficava reclamando porque eu queria mudar o meu cabelo, hoje eu só quero um cabelo. Antes eu reclamava da minha casa, hoje a minha casa parece um palácio para mim. Antes eu reclamava quando tinha que tomar um remédio porque esse remédio era ruim. Hoje eu tomo 30 comprimidos por dia e tomo sem reclamar. Antes eu queria muito engravidar. Hoje eu quero ser mãe. Antes eu queixava das minhas cicatrizes. Hoje elas são marcas de um milagre. Antes eu odiava o hospital. Nos últimos 7 meses ele foi a minha casa. Nós queremos mudar as coisas, querido. Mas quando a morte chega perto, a única coisa que a gente quer é uma chance para recomeçar. Muitas coisas que nós desejamos, elas não fazem a mínima diferença da nossa vida. Ela disse: antes eu queria aproveitar a vida, hoje eu quero que Deus aproveite a minha vida. Antes eu pedia, hoje eu quero agradecer. Queridos, a gente precisa aprender a viver no mundo real. Tempos difíceis estão chegando, mais difíceis ainda. Então, a gente precisa se preparar. A gente não pode estar fragilizado, porque esse tempo vai exigir de nós uma força, uma coragem, uma fé, resiliência. A gente precisa estar forte para esse tempo. A gente precisa buscar a posição certa para estar.
A gente precisa buscar o lugar certo para estar. E sabe qual é o lugar certo e a posição certa para estar? O lugar certo é na presença de Deus. A posição certa é defendendo aquilo que Deus defende. Esse é o lugar certo. Não pense você que vai chegar um tempo em que você vai dizer assim, eu não quero decidir, eu não quero escolher coisa nenhuma. Eu quero ficar quietinho no meu canto, eu quero que ninguém me veja aqui. Você fica escondidinho da vida. Não tem como esconder da vida. Se você pensa que não pode, que não vai fazer escolha nenhuma, não fazer escolha já é uma escolha. Então você precisa aprender a fazer a escolha de estar no centro da vontade de Deus, ao lado de Jesus e fazendo aquilo que ele espera que a gente faça. Ele falou que a gente teria aflição, mas ele nunca disse que a gente ia enfrentar sozinho. Ele disse, eu estarei com você todos os dias da sua vida, onde quer que tu estejas. E quando você estiver muito fraco, você vai estar forte, porque eu estou contigo. Então, amado, não tem motivo nenhum para a gente esmurecer. É preciso lembrar que o paraíso verdadeiro, ele não é aqui. E lembra de uma coisa, se alguém oferecer para você o paraíso verdadeiro nessa terra, é mentira. Não acredite nisso. O único que pode oferecer o paraíso para nós é Jesus. Ele é o único que vai cumprir essa promessa. O diabo tem prometido um monte de coisa, é tudo mentira. Na hora certa, ele vai dar uma cilada em todo mundo que acreditou nele. Então, não creia na propaganda que Satanás está fazendo nesse mundo. Creia que Jesus é aquele que pode te abençoar, te fortalecer e te dar a vida eterna. Tempos difíceis estão chegando, querido, mas eles precisam encontrar a gente preparado para isso, ok? E eu quero terminar hoje orando pela minha vida e pela sua vida, se você quiser. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero orar por mim e por você, porque eu preciso disso que eu acabei de falar, e eu sei que você também precisa disso. Então, se você quer receber isso, eu queria que você fechasse os olhos, porque eu quero orar junto com você agora. Meu Pai querido, meu Deus amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo nessa vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, pelo que o Senhor está fazendo, Senhor, e pelo que o Senhor vai fazer. Te pedimos agora, Senhor, para a minha vida e para a vida de cada um que está me ouvindo agora. Eu quero pedir a tua presença santa, a presença do teu Espírito Santo, que possa nos fortalecer em momentos difíceis, nos dê sabedoria e gratidão para viver os momentos bons e nos ajude, Senhor, a ter sabedoria para saber exatamente o que o Senhor espera que a gente faça em cada situação. Nos fortaleça e não nos deixe em momento nenhum da nossa vida. Nós te pedimos isso e já te agradecemos pelo teu imenso amor por nós, em nome de Jesus. Amém, amado? Que você seja muito abençoado. Que a paz do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e te prepare para os bons e para os maus momentos. Amém?